Ao longo das próximas semanas, eu vou liberar aqui no YouTube algumas videoaulas que fazem parte da área de membros de ETFs americanos, aqui do canal. Você vai ver agora a aula completa do primeiro módulo dessa área de membros. Lá na área de membros, você aprende tudo sobre os ETFs americanos, do zero ao avançado, com material em PDF e a comunidade de dúvidas, uma comunidade ativa. Se em algum momento você se interessar pelo conteúdo, dá uma olhada no link que está aqui abaixo. Tenha uma boa aula. Sejam todos bem-vindos ao curso de construir patrimônio em dólar do zero, utilizando os ETFs americanos. Eu sou o Felipe e eu vou ser o tutor e o mentor de vocês durante toda a trajetória deste curso. Esta é a aula de número 1, do módulo 1. Lembrando que vão ser 10 aulas, são 10 módulos para você. Para você tirar suas dúvidas, a gente tem lá na plataforma que você está vendo, você vai na comunidade Dúvidas ETFs Americanos, tá bom? Tem uma comunidade Dúvidas ETFs Americanos. Qualquer momento que você tiver uma dúvida, você vai lá, digita sua dúvida lá que eu pessoalmente vou responder você lá. Lembrando também que esses slides aqui que você vai ver aqui do nosso curso, eles vão estar disponíveis lá na plataforma para você poder baixar eles e você poder estar lendo eles em algum outro momento, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira aula. Então, esse é o nosso curso sobre ETFs americanos e você construir patrimônio em dólar do zero. Aqui são os 10 módulos, tá? Só para a gente passar rapidamente tudo que a gente vai estudar aqui neste curso. Então, no primeiro módulo, eu vou fazer uma introdução rápida sobre o que são os ETFs. No segundo módulo, eu vou falar um pouco sobre gestão, sobre os tipos de ETF, o funcionamento. Lá no terceiro módulo, eu vou falar um pouco sobre a Bolsa Americana, né? Por que investir na Bolsa Americana? Por que o dólar? No módulo 4, a gente vai falar um pouco sobre corretoras, como escolher, né, as pegadinhas que existem. Então, é um módulo bastante interessante falar sobre as corretoras, como achar uma corretora para investir. No módulo 5, é como você escolher os seus ETFs, como que você vai fazer a parte de escolha dos ETFs, tá? No módulo 6, são as estratégias. Tem ouro aqui nesse módulo 6, porque eu compilei, fiz um estudo de várias estratégias de investimento em ETF e trouxe as melhores aqui para vocês, certo? Módulo 7 é uma aula específica para imposto de renda, como declarar, né, e como que você paga, como que você declara imposto de renda para nós brasileiros que vamos investir no exterior. No módulo 8, são ferramentas e sites úteis que eu trouxe aqui para estudo. Eu trouxe uma lista enorme de ETFs para a gente estar estudando. Aqui no módulo 8 também tem ouro nesse módulo 8. Módulo 9, riscos. Eu fiz uma compilação completa de todos os riscos que existem com os ETFs americanos e como que a gente lida e trabalha com cada um deles. E lá no módulo 10, eu montei uma carteira, a gente fez um processo de montagem de carteira de investimentos, como que a gente monta a carteira, fiz comparação dos Estados Unidos com a Europa, Estados Unidos com países desenvolvidos, China, emergentes, tá bom? Então, realmente tem bastante coisa para a gente estudar, então essa agora a gente vai começar pelo módulo 1, essa é a aula do módulo 1. Então, a gente vai fazer uma introdução aqui em cima dos ETFs americanos. Então, o que é um ETF? O ETF ele é um fundo que ele é negociado em bolsa. A gente chama ele de fundo de índice, né? Ele é basicamente um fundo de investimento que é negociado na bolsa de valores. Essa sigla ETF significa Exchange Traded Funds, que é um fundo negociado em bolsa. Então ele tenta refletir um índice, né, ou um conjunto de ativos financeiros. Ele vai seguir algum número de algum índice. A ideia dele é feita para isso, tá? Então ele vai poder investir em ações, ele vai poder investir em uma moeda especificamente, em commodities, em criptomoedas, ele pode investir em renda fixa, em títulos de renda fixa privados, de bancos, de empresas ou do governo americano. Então tem vários tipos de ETF, várias teses aí. Ele funciona igual uma cesta de ativo. Imagina uma caixa de bombons. Quando você compra uma cota do ETF na bolsa, você está comprando, é como se fosse uma caixa de bombons, que tem vários bombons diversificados. Você compra tudo de uma vez só. Eles são parecidos em partes com os fundos de investimento tradicionais, porque eles têm uma gestora, né? Tem vários investidores, mas essa é a parte que é parecida. Tem a parte que é diferente, porque o ETF ele é negociado na bolsa, né? Quando você compra uma cota de ETF, você não está injetando dinheiro dentro do fundo, você não está fazendo isso. Quando você compra a cota do ETF na bolsa, você está comprando a cota de outro investidor que já tinha cota, né? O patrimônio do fundo não se altera. As pessoas comprando e vendendo cotas, o patrimônio do fundo não se altera. E aí o fato dele ser negociado na Bolsa de Valores torna ele extremamente acessível, porque qualquer corretora americana hoje está muito mais facilitado. Tem várias corretoras feitas para brasileiros, inclusive, investirem na Bolsa Americana. Então, com uma
um acesso simples da corretora, você já consegue fazer uma conversão de reais para dólar e já começar a investir nesses ETFs americanos aqui. Então eu separei aqui algumas vantagens, tá? A vantagem é que ele funciona como uma cesta de ativo. Então a primeira vantagem é a diversificação. Então eu vou pegar, por exemplo, o índice S&P 500, que ele pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e já é totalmente diversificado. Você compra uma cota do ETF e com essa cota você já está comprando 500 empresas. Se o mercado como um todo subir, a cota do ETF sobe junto. Então essa é a primeira grande vantagem, diversificação. Você compra uma cotinha de ETF, uma única compra, você já está super diversificado. Taxas menores. Normalmente, taxas de ETF vão ser super baratas. A gente está acostumado com os fundos de investimento aqui do Brasil, principalmente, que cobram 1% ao ano, 2%. Quando a gente fala de ETF, a gente vai ver em faixas de preço de 0,05, 0,06. Acho que o mais barato é 0,03. Então, as taxas dos ETFs são realmente muito baratas. Mais vantagens. Praticidade, você não precisa ficar vendo e lendo balanços de empresa, né? Ficar olhando, você não precisa comprar uma cesta de ativos, comprar várias empresas para diminuir o risco. Você vai escolher uma tese e aquela tese você vai comprar o ETF daquela tese e só com o ETF você já está aí super diversificado, é muito prático, você não precisa ficar olhando balanços e números da empresa. E a performance? Historicamente, a bolsa americana como um todo tem tido uma performance muito grande em cima das bolsas do mundo inteiro. E os ETFs, eles acabam ganhando dos fundos de investimento tradicionais. 80% dos fundos de investimento não ganham dos ETFs. Por quê? Os ETFs são passivos. Eles seguem o índice e ficam travados ali naquele índice. Se as empresas se valorizam, o ETF valoriza. Já os fundos de investimento, eles têm que sempre estar trazendo retorno para os investidores. Então, tem que estar sempre comprando e vendendo. E os gestores dos fundos de investimento, nesse de comprar e vender sempre, eles acabam cometendo erros também. Com o ETF, você não precisa prever o futuro. Você escolhe um índice e você vai comprar aquela cota de ETF periodicamente, sempre comprando, mantendo uma carteira de ETFs diversificada, e você não precisa ficar preocupado com a performance, porque se o mercado todo valorizar, as suas cotas vão valorizar também. E aí a grande diferença na performance é o seguinte: quando tem uma queda no mercado muito forte, o que acontece com os fundos tradicionais? Os investidores vão lá e sacam o dinheiro, eles vão lá e começam a sacar dinheiro. E aí o gestor do fundo tem que tirar dinheiro de dentro do patrimônio do fundo para devolver o dinheiro para os cotistas. E isso acontece na pior hora possível. Porque no momento que o gestor deveria estar fazendo o contrário, deveria estar comprando porque as ações vão estar mais baratas. Não, ele tem que estar vendendo posições para conseguir dar saída para os investidores que querem sair do fundo. Né? E isso é muito ruim para os fundos de investimento. Agora, um ETF isso não acontece. Por quê? O preço da cota pode cair, pode ter muita gente vendendo a cota de ETF, pode ter o preço da cota na bolsa, pode estar caindo, mas são investidores comprando e vendendo entre eles. Agora, o patrimônio do fundo, do ETF, ele é isolado, ele está fora de tudo isso, né? Então, o patrimônio do ETF, ele altera pelo preço das ações, mas não vai ter investidor sacando dinheiro de dentro do ETF diretamente. As mais facilidades aí que você permite você ter diversos ativos, você pode comprar empresas do mundo inteiro com um ETF de uma região inteira, de um país inteiro, justamente com a cota aí de um único ETF. Agora, existem desvantagens? Óbvio que existe, mas são poucas, tá bom? Então, qual é a primeira taxa, a primeira desvantagem que tem? São as taxas. Nas ações, tem os gestores que recebem grandes salários, né? Funciona como se fosse uma taxa também. Nos fundos de investimento tradicional, existem as taxas lá também. Então aqui no ETF tem as taxas. As taxas hoje são muito, muito baixas. Elas existem, mas são extremamente baixas, tá? Carteira do ETF. Como os ETFs são super diversificados, pode acontecer de ter uma empresa ou outra ali dentro que você não goste e que ela vai estar ali dentro. Eu entendo que essa seja a única desvantagem. Você vai escolher uma tese de investimento, pode ser que dentro daquela tese estejam empresas que você não goste, né? Ou que você não gostaria que tivesse ali. Essa é uma única desvantagem. Mas a natureza do ETF é justamente a super diversificação. É você com uma cota comprar um monte de empresas de uma vez só. Essa é a natureza do ETF. Pode ter uma empresa ou outra que você não goste, mas a natureza do ETF é essa. Tributação dos dividendos. Isso é um problema que existe não só para os ETFs, mas para as ações, os REITs, qualquer ativo de bolsa que você tiver no exterior que você receber dividendos vai ser tributado em 30%. Tá? Então essa seria a parte ruim. E já é uma tributação feita na fonte, lá na corretora direto. E aí se você vender com lucro, tem
é o imposto de 15% que você vai ter que pagar. Então, mas isso não é só dos ETFs, é qualquer tipo de venda que você fizer no exterior de qualquer ativo, vão ser essas alíquotas aqui, dividendo em 30% e 15% nos lucros totais. E vamos falar um pouco sobre, lógico que vai ter uma aula sobre riscos, né? Mas é importante falar que também tem risco. Por ele ser negociado na bolsa de valores, o preço oscila, às vezes sobe, às vezes desce. Então você precisa ter noção disso, né? É um investimento para longo prazo, não é um investimento para curto prazo. Então você precisa ver o seu perfil de risco, se você aceita essa oscilação, mesmo que no longo prazo você valorize, mas no curto prazo você tem que saber que pode haver algum tipo de oscilação, de variação de preço aí do seu patrimônio dos ETFs. E aí então eu vou reforçar aqui a diferença entre os ETFs e os fundos de investimento tradicionais. Eu já expliquei isso, mas eu vou só reforçar. As cotas dos ETFs podem ser compradas e vendidas livremente, ou seja, na bolsa de valores, tá? Assim como as ações em qualquer pregão da bolsa de valores. Ao contrário de um fundo de investimento tradicional, os ETFs são completamente abertos ao mercado. Já nos fundos é necessário adquirir as cotas diretamente com a gestora. Ainda tem isso, um fundo de investimento ele não está disponível em todas as corretoras, vai estar em algumas corretoras. Tem fundo de investimento que você vai ter que ir no site da gestora, fazer um cadastro, é bem mais complicado de você conseguir investir e acessar. ETF não, você teve acesso a qualquer corretora americana, você tem saldo, você já consegue comprar a cota do ETF. Os ETFs funcionam no tempo da bolsa, o saque, a liquidação dele, né? A liquidez dele. Você estando na bolsa de valores, você pode vender em qualquer momento, que a bolsa esteja aberta, você vende as suas cotas, você garante aquele preço da venda, em 2 dias o dinheiro já está na sua conta, né? Ele liquida em 2 dias, mas você garante a venda naquele momento, naquele preço. Fundo de investimento não. Fundo de investimento tem D+1, que é um dia, D+2, que são 2 dias para você conseguir vender. Tem fundo que são D+30. O gestor pede 30 dias para você tirar o seu dinheiro de dentro do fundo. Então, nesse ponto é outra vantagem, diferença do ETF para os fundos tradicionais, que o ETF tem muito mais liquidez. E aquele problema que eu falei para vocês, né? Nas crises, o gestor do fundo de investimento tem que vender ações, às vezes, no pior momento, para conseguir honrar os saques dos cotistas. Já no ETF, não. Pode ter sim uma oscilação do patrimônio do ETF com as ações, mas o gestor não precisa vender as ações do ETF para dar para os investidores, não. Porque os investidores estão negociando as cotas do ETF entre eles lá na Bolsa de Valores. Então esse foi o nosso primeiro módulo aqui do curso para você construir patrimônio em dólar com os ETFs americanos. Se você tiver dúvidas, lembre-se, vá lá na nossa comunidade Dúvidas ETFs Americanos, deixa a sua dúvida lá que eu pessoalmente vou responder para você, ok? Então por enquanto é só e a gente se vê lá no segundo módulo. Tchau, tchau!